Então, esse texto não tem como condenar a homossexualidade se o texto está falando de uma prática que envolve o culto sexual. Então, esse é o primeiro indício que não está se tratando de um relacionamento amoroso. É uma prática sexual, mas que envolve idolatria. A cultura de uma época não retrata o ideal de Deus. Devemos ser cautelosos em diferenciar padrões que refletem costumes sociais dos verdadeiros propósitos de Deus para os seus. Usar fatos culturais ultrapassados para reforçar a discriminação de pessoas por causa do sexo ou gênero é totalmente descabível para um cristão genuíno e problemático teologicamente. O que eu quero dizer com isso? Usar uma cultura antiga de Levítico 18, 22 para tentar condenar a prática da homossexualidade nos nossos dias e tentar colocar a prática homossexual de hoje dentro de um texto que envolve prática de idolatria é uma contradição muito grande. Porque Isso daquela época, né? hoje, quando nós vemos dois homossexuais se relacionando, eles não estão procurando adorar deuses. Hoje, nos nossos dias, não. Ela envolve amor e envolve sentimento. Então, esse é o primeiro indício de que o texto ele não está condenando uma prática homossexual que é baseada no amor e no respeito. Quando nós tiramos a autonomia do ser humano de viver plenitude sobre a ótica do amor e do respeito, é obra de uma humanidade cega pelos demônios e a religião. Infelizmente, o ser humano se volta como opressor de sua própria raça, como claramente percebe-se nos discursos sexista, racista e homofóbicos. Então, está na cara que as pessoas elas têm preconceitos contra mulheres, contra gays e contra negros e procuram, através da Bíblia, textos que apoiem o preconceito delas. Não adianta eu pegar um texto bíblico e usar contra uma pessoa e tirar esse texto de todo o seu contexto. Agora, relacionado às mulheres, vamos dar uma olhada nos textos bíblicos de uma cultura antiga falando de mulher, aí que eu não posso trazer essa cultura para hoje. Vamos dar uma olhada aqui. Não cobiçará a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem a sua jumenta, nem coisas alguma que pertence ao seu próximo. Olha, então a primeira coisa que nós vamos aprender aqui sobre cultura é que nós não podemos pegar uma cultura antiga com leis antigas e querer aplicar essa cultura e essa lei hoje. Exemplo disso está nesse texto. A mulher, nesse texto, ela é comparada a uma propriedade, a um objeto. E nós sabemos que mulher, ela não é objeto e também ela não é propriedade de ninguém. A mulher, nesse texto, ela é comparada a uma propriedade como se ela fosse um bem material do homem, igual os bois, igual a casa. Ela não é propriedade de ninguém e ela não é objeto. Mulher, ela não tinha valor naquela época. E o valor que ela tinha não era simplesmente porque ela é um ser humano, mas porque ela era um bem que alguém poderia ter. Assim como foi falado, né? Como bois, como fazenda, ela era uma propriedade. Ela não era considerado necessariamente um ser humano com o mesmo valor do homem. Então tem uma desigualdade de privilégios aí. O homem, nessa cultura patriarcal, o homem é mais privilegiado do que a mulher. Outro exemplo,
na questão da poligamia, está lá em Deuteronômio 21, do 15 ao 17, haviam leis que regulavam a vida do homem mais do que a esposa. Ou seja, o homem, ele tinha o direito de ter várias mulheres. Agora, a mulher não tinha o mesmo direito de ter vários homens. Naquela cultura, o homem tem mais valor, tem mais direito do que a mulher. Outro exemplo dessa cultura em que a mulher era menosprezada e era inferiorizada. Está lá em Levítico 18, 22, que é o versículo que nós lemos. Ser comparado a uma mulher, tanto em performance social quanto sexual, era desonra e punível de morte. O texto de Levítico fala: não te deitarás com homem como se fosse mulher. A vergonha não era se deitar com homem. A vergonha era se deitar com homem como se fosse mulher. Então, colocou a figura feminina aí para dizer, se um homem querer se comportar como uma mulher na cama, se sujeitando a um outro homem, né, a ser penetrado por um outro homem, eu estou me inferiorizando, eu estou me comparando a uma mulher. Entende que a visão daquela época era uma visão preconceituosa com a mulher? Então, tentar colocar o homem numa posição passiva igual a uma mulher, você estava diminuindo a figura masculina. Em Deuteronômio 19:15, fala que apenas o testemunho de homens tinha valor pleno. Isso foi o que aconteceu lá na ressurreição de Jesus. As mulheres, elas viram Jesus ressurreto e elas foram contar para os discípulos. Os discípulos não deram atenção para elas, não deram credibilidade ao testemunho dela. Por quê? Porque elas eram mulheres. E a mulher, ela não tinha testemunho, não tinha autoridade nas palavras, ninguém acreditava na palavra de uma mulher. A cultura daquela época era uma cultura que inferiorizava as mulheres. E colocar uma mulher, colocar um homem no papel de uma mulher, estava revelando esse patriarcado. Agora, vamos tirar a cultura. Lembra que no começo da aula eu falei que a cultura, ela não é o ideal de Deus? O modelo divino, ele coloca a mulher em pé de igualdade com o homem. A mulher, ela tem os mesmos direitos que os homens. Mas quando nós olhamos para a cultura bíblica, para os mandamentos bíblicos, nós vemos que a mulher, ela é inferior ao homem. Mas o ideal de Deus e o plano de Deus é que ambos tenham o mesmo valor e tenham os mesmos direitos e as mesmas oportunidades. Então, tem essa diferença entre cultura e o ideal de Deus. Divindades. Na cultura antiga, haviam divindades específicas que exigiam sexo como adoração em troca de favores. Acreditava-se que receberiam fertilidade agrícola e geracional. Eles acreditavam nessa troca, né? Eu ofereço o sexo para uma divindade e a divindade e aquele Deus, ele me abençoaria na agricultura, ou seja, na minha fazenda, na minha produção agrícola, eu teria boa produtividade, eu seria próspero na minha fazenda, eu teria fertilidade no meu rebanho, o meu rebanho se multiplicaria porque eles seriam férteis. E também, se eu tivesse na minha casa falta de fertilidade, se a minha mulher ela não tivesse filhos, eu poderia ir até um templo, fazer uma petição a uma divindade, aí a divindade pediria sexo, aí eu teria que realizar sexo com os sacerdotes, que também eram homens, né?
E aí é que vem o contexto de Levítico 18, 22, porque lá era um homem e outro homem. Era um homem com um sacerdote realizando sexo para obter algum tipo de benefício. Havia essa cultura na antiguidade. Hoje, nos dias atuais, essa cultura ela raramente é vista. E nos relacionamentos homoafetivos, isso é quase inexistente. Então, não tem como eu pegar um texto antigo, com uma cultura antiga, e querer aplicar hoje para condenar relacionamentos homoafetivos. Haviam sacerdotes pagãos que ofereciam seus corpos para prostituição nos templos, como ritual de adoração. É sobre isso que fala o texto de Levítico 18, 22, a qual nós estamos estudando. Ronaldo, mas por que tinha que haver sexo? Exemplo de Baal. Baal, ele é conhecido como deus da chuva e da fertilidade agrícola. Então, tudo que fala de fertilidade, de gerar vida, né? Vida nos campos, vidas na fazenda, vidas gerando vidas no rebanho, tudo isso envolvia Baal. Baal é quem dava vida, eles acreditavam. E outro deus que falava de fertilidade era Astarote, que era uma deusa feminina, também conhecida como Ista. Então, essa deusa ela era chamada de deusa do amor, do sexo e da fertilidade. Quando esses deuses viam os seres humanos realizando sexo, eles sentiam prazer e eles sentiam vontade de fazer sexo também. Então era como se lá no céu a divindade Baal e a divindade Astarote, né? O deus masculino e a deusa feminina, elas olhando para a terra e vendo os homens praticando sexo, então eles sentiriam vontade de fazer sexo também, e esse sexo divino faria com que existisse vida na terra, haveria produção na terra. O livro de Levítico, ele basicamente foi escrito para instruir os sacerdotes e para os manterem separados dos costumes dos outros povos. Levítico 18, o verso de número 1 diz assim: falou Deus a Moisés, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: eu sou o Senhor vosso Deus. O 3, aí é que eu quero que vocês gravem. Não farei segundo as obras das terras do Egito, em que habitais, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andeis nos seus estatutos. Então, lembra que eu não posso pegar um versículo isolado? Eu tenho que entender o contexto todo? Então, o contexto do versículo 22, ele começa no versículo de número 1 e no número 3. Por que que a prática do versículo 22 ela é condenada? Primeiro, porque ela é uma prática baseada nas obras do Egito e de Canaã. E quando nós estudamos o contexto cultural daquela época, nós aprendemos realmente isto, que a cultura do Egito e a cultura de Canaã, ela envolvia a adoração sexual. E é exatamente o que o versículo 22 vai falar, que aquela relação sexual era baseada em idolatria. E o versículo de número 3, ele dá reforço a este entendimento. Porque Deus ele está falando, olha, não faça de acordo com as práticas do Egito e de Canaã. As práticas eram a adoração sexual. Tá bom. Sai, então. Direttamente.
Este texto ressalta a idolatria e o patriarcado, como foi falado, né? Representar o costume do culto à divindade da fertilidade com prostituição ritual e fazer menção somente do sexo entre dois homens. Prova que esta não se trata de uma condenação à homossexualidade. Não tem como, porque se o texto estivesse condenando a homossexualidade, tinha que falar da mulher também, porque mulher é homossexual também. Mulher também faz sexo com outra mulher. E por que o texto fala de sexo só de homem com homem? É porque o texto fala de adoração envolvendo sexo. E naquela cultura, os homens procuravam outros homens para ter relação sexual num contexto de adoração. Levítico 20:13 fala desta mesma proibição e fala sobre abominação. E essa palavra abominação, em Levítico, para diversas práticas que não são necessariamente imorais em si, mas que eram consideradas impuras ou ritualmente proibidas naquele contexto. Aí, quando eu leio o livro de Levítico todos, eu vou ver que não é só uma prática de homem com homem que é chamada de abominável. A abominação também é usar roupas de vários tecidos, ter uma lavoura com uma plantação de, por exemplo, de milho com feijão, misturando sementes diferentes, era também considerado abominável. É contexto totalmente diferente. Não adianta eu pegar um contexto antigo e trazer para hoje, porque isso vai dar problema. Vai dar problema. Não adianta eu querer misturar dois contextos que envolvem coisas totalmente diferentes para tentar condenar algo. Se eu quero condenar a homossexualidade no texto de Levítico, eu tenho que condenar todas as práticas que está lá em Levítico que fala que é abominável também. Então fica complicado a gente querer condenar a homossexualidade nesse parâmetro, desconsiderando a cultura da época. Patriarcado é colocar o homem superior à mulher. Patriarcado é colocar o homem como uma figura central. Ele é quem decide, ele é quem manda, ele é quem tem voz. Daí é que vem aqueles textos que nós lemos. Textos que colocam a mulher como inferior, como objeto, que ela não tem voz, que ela não tem testemunho, que o homem tem mais privilégios. Então, isso é patriarcado, é colocar o homem no centro. O homem como uma autoridade e a mulher sendo diminuída. Então, quando nós vemos o texto de Levítico falando em posição de mulher, é revelando justamente esse patriarcado, diminuindo. E hoje nós sabemos que o ideal de Deus, que o plano de Deus não é colocar a mulher abaixo do homem, não é menosprezar a mulher. O ideal de Deus é colocar o homem e a mulher no mesmo nível, porque Deus criou os dois à sua imagem e à sua semelhança. Naquela época, colocar um homem em um papel designado à mulher, tanto social quanto sexual, era extremamente proibido. No sexo, o sêmen desperdiçado, inviabilizando seu papel em gerar vida, era impensável para o clã. Um grupo dominado pelo homem, né? Um grupo de pessoas que tinham um líder. E para existir uma cultura patriarcal, é necessário que o homem seja como homem e não tenha uma atitude igual a uma mulher. E quando o homem ele faz um sexo passivo com outro homem, ele está se comparando a uma mulher. Então, para os olhos da sociedade, isso era abominável, era algo errado. Porque um homem naquela época não poderia se igualar ao nível de uma mulher. Isso é puro preconceito. Puro preconceito.
dizer que o sexo passivo é inferior ao sexo ativo. De certa forma, hoje nós agimos com preconceito também. E isso é algo que não tem que existir no nosso meio, mas infelizmente ele existe. Conclusão, meus queridos. Relacionamento LGBT não é condenável, desde que vivido no amor e na fidelidade. No texto a qual nós estudamos, ele só é condenado porque ali não tem amor e não tem fidelidade. Ali só tem sexo para adorar outros deuses. Segue o mesmo princípio do relacionamento hétero. Se Deus não condena um relacionamento hétero, então não vai condenar um relacionamento LGBT. E se Deus condenar o sexo, ele tem os seus motivos. E envolve idolatria, envolve infidelidade, envolve abuso sexual. E isso é o que nós aprendemos, que não é o princípio de Deus. O princípio de Deus é amor, respeito e fidelidade. E isso serve tanto para héteros quanto para gays.